que ele fez quase acabou com a sua família. A culpa era um fantasma que o assombrava. Ele tinha feito algo de que se arrependia profundamente. Dias sem dormir, noites em claro. Mesmo não sendo cristão, ele pedia a Deus que acabasse com a sua vida. Em um momento de desespero, com algumas pílulas na mão, ele sentiu uma presença que nunca havia sentido antes. Essa presença o dominou de tal forma que o deixou de joelhos. O que faltava era um perdão. Ele entendeu que sua prisão não era a culpa, mas a falta de perdão a si mesmo. Ele não sabia o que era o verdadeiro perdão. Não conhecia Deus, mas Deus o conhecia. E foi exatamente nesse ponto que sua história virou. Ele era Marcos, um homem de sucesso aparente, mas por trás do sorriso escondia o segredo de uma noite fatídica. Em um momento de fúria e irresponsabilidade, ao volante, ele causou um acidente. Ninguém perdeu a vida, mas uma jovem família ficou gravemente ferida, e ele fugiu, covardemente. A culpa o devorava. Ele se afundou em vícios, tentando anestesiar a memória daquele som de metal retorcido e dos gritos de desespero. Sua família, sem entender a profundidade da sua angústia, via-o definhar. Naquela noite, com as pílulas na mão, a intenção era clara. Mas quando ele estava prestes a ceder, uma sensação de calor invadiu seu corpo, diferente de qualquer coisa que já sentira. Era como se braços invisíveis o abraçassem, mas não um abraço de conforto, e sim de uma força avassaladora que o dominou, jogando-o de joelhos. As pílulas caíram no chão. Seus olhos se encheram de lágrimas. Era uma presença inegável, silenciosa, mas tão real que ele mal conseguia respirar. Tremendo, Marcos não conseguiu mais dormir. No dia seguinte, uma necessidade estranha o impulsionou a ir até um hospital. Não o hospital onde as vítimas do acidente estavam, mas um hospital infantil, que ele nunca havia visitado. Enquanto caminhava pelos corredores, perdido, ouviu uma risada familiar. Era de uma criança. Ele se aproximou e viu uma menina em uma cadeira de rodas, brincando. Ao seu lado, uma mulher, a mãe da menina. E, ao lado dela, o pai da família que ele havia ferido. O homem não o reconheceu. Marcos tentou fugir. O pânico o invadiu. Mas a mesma presença da noite anterior o paralisou. Ele não podia ir embora. Com o coração acelerado, ouviu a mulher falar sobre a dificuldade de manter os tratamentos da filha, mas também sobre a fé inabalável que os mantinha de pé. Deus tem um propósito, ela dizia, e Ele nunca nos abandona. Marcos sentiu um misto de vergonha e admiração. Ele sabia que precisava fazer algo. Não podia simplesmente ir embora. Com as pernas bambas, ele se aproximou, mas não para confessar o acidente. Ele se apresentou como um empresário que queria ajudar e ofereceu um cheque generoso para cobrir todos os custos do tratamento da filha deles. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de gratidão. Marcos sentiu um alívio momentâneo, mas a culpa ainda estava lá. Nos meses seguintes, Marcos se tornou o benfeitor anônimo da família, garantindo todo o suporte. Mas a presença que o havia dominado naquela noite não o abandonava. Ela o impulsionava a ir além. Um dia, ele não aguentou mais. Ele procurou a família e, com a voz embargada, confessou toda a verdade. O choque foi imenso. Lágrimas, raiva, incredulidade. Marcos esperava o pior. Mas o que aconteceu em seguida foi o verdadeiro milagre. A mulher, que havia perdido tanto, olhou para ele com compaixão e disse: Deus sabe o que você fez, e Ele te trouxe até nós. Eu te perdoo. E se Deus nos deu a força para perdoar, quem somos nós para não fazê-lo? As palavras dela perfuraram a armadura de culpa de Marcos. Naquele momento, ele não só recebeu o perdão, mas aprendeu a se perdoar. A presença que o havia dominado se manifestou novamente, desta vez como uma paz profunda e libertadora. Marcos reconstruiu sua vida, não mais baseado em aparências, mas na verdade e no serviço. Ele se tornou um exemplo de redenção, provando que o verdadeiro perdão não apaga o passado, mas liberta o futuro. Ele, que não conhecia a Deus,
encontrou-o no lugar mais inesperado, no coração de quem ele mais havia machucado. Sua família foi salva, não apenas do risco que ele a colocou, mas de uma vida de aparências. Ele se tornou um testemunho vivo de que, mesmo quando achamos que não há mais esperança, o perdão de Deus e a capacidade de perdoar a si mesmo e aos outros pode transformar o seu destino. Se a história de Marcos te tocou e você também busca o perdão ou a força para perdoar, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa. E se você quer conhecer mais histórias reais de superação pela fé, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.